Nessa nossa segunda aula, nós iremos abordar pé diabético. Então, assim, pelo Ministério da Saúde, a diabetes mellitus, ela é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina ou de sua incapacidade de exercer adequadamente seus efeitos, caracterizando uma hiperglicemia crônica. O pé diabético é uma complicação crônica do diabetes mellitus, caracterizando-se por infecção, ulceração ou destruição dos tecidos profundos, associada a anormalidades neurológicas e vários graus da doença vascular periférica nos membros inferiores. O sintoma do diabetes: sede excessiva, grande perda de peso, fraqueza e cansaço, dificuldade de cicatrização. A obesidade também faz parte, pressão alta, alterações na visão e urinar várias vezes em grande quantidade. Então, o paciente que está com diabetes, geralmente ele apresenta esses sintomas. E assim, tem essa sede excessiva, tem pessoas que têm essa perda de peso grande em pouco período de tempo, é fraco, sente cansado. A cicatrização, muita gente assim, só tem como sintoma essa parte da cicatrização, porque ela tem essa dificuldade. Pessoas obesas, né? Então, assim, já vai iniciar durante essa consulta, toda a questão da prevenção, da reeducação alimentar, do sedentarismo, ver a questão da pressão, essa alteração na visão, por quê? Porque o diabetes ele acomete os pequenos vasos, então tem essa dificuldade. E vai urinar várias vezes em grande quantidade. Na fisiopatologia, ela envolve 3 complicações do diabetes. No caso, é a neuropatia sensorial e motora, a doença vascular periférica e o imunocomprometimento. Na neuropatia diabética, ela inicia o processo o processo fisiopatológico, causando desde ulcerações até amputações, podendo ser classificada como neuropatia sensitiva, que é a perda da sensibilidade motora, ocasiona deformidade nos pés, e autonômica, ela leva ao ressecamento dos membros inferiores. O pé, ele tem que ter todo um cuidado especial, né? Então, se você olha na sua consulta, lá você olha e vê o início desse processo, né, causando desde ulcerações, se não bem tratado, não bem cuidado, ele vai ser amputado. Já na doença vascular periférica, a arteriosclerose, ela é responsável por toda a fisiologia da obstrução ou isquemia arterial, sendo responsável pela incidência aumentada de doença arterial periférica oclusiva nos pacientes diabéticos. Os sintomas: pulsos periféricos diminuídos e a claudicação intermitente, que é aquele formigamento. Já o imunocomprometimento, o cliente diabético ele apresenta diminuição do processo de cicatrização, onde a eliminação da oxidação tecidual e o aporte de oxigênio e nutrientes para a lesão estarão prejudicados ou diminuídos, sendo que a hiperglicemia ela compromete a capacidade dos leucócitos de destruir as bactérias, aumentando a possibilidade de infecções. As classificações de úlceras diabéticas, nós temos as úlceras neuropáticas, as isquêmicas, a mista. Nas úlceras neuropáticas, ela está relacionada à neuropatia e às úlceras por pressão. Já na úlcera isquêmica, ela está relacionada à deficiência vascular periférica. E a úlcera mista já é a úlcera de etiologia neuropática e isquêmica. Cuidando do cliente diabético. Então, como que vai acontecer esse cuidado? Ele acontece não só com o enfermeiro da unidade, ou só o médico, ou o dentista. Esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso cliente diabético, ele vai começar desde as visitas domiciliares que são feitas através dos ACS, de toda a equipe multiprofissional. É o quê? O rastreamento. Dentro da consulta, dentro das visitas, a gente tem como estar observando esse nosso cliente, porque quando o ACS ele já é acostumado ali, ele já sabe tudo, qual o paciente que tem, qual a área de risco, então tudo você já tem. Mas nós temos clientes novos, então assim, é importante que esse rastreamento ele seja feito não só pelo profissional enfermeiro nas visitas, mas por qualquer um da equipe multiprofissional. Você pode estar olhando. É um dos grandes desafios para o diagnóstico precoce de indivíduos diabéticos,
em risco de ulceração, é inadequado à não realização de um simples exame nos pés. Às vezes a pessoa vai estar falando de algum sintoma que está sentindo, algo para um ACS, ele pode estar ouvindo esse cliente e pedir para ele ir na unidade, né, mais próximo da sua residência, que seja na sua unidade, e vai estar fazendo essa consulta com o enfermeiro, vai estar, se ele achar que há necessidade de encaminhar para o médico, ele vai estar encaminhando. Então, assim, o rastreamento, ele é muito importante e ele deve ser feito não por um só profissional da equipe, mas por todos os profissionais da equipe multiprofissional. A identificação dos pacientes em risco. Uma história de úlcera prévia, a história de amputação prévia, tem na família? Ou esse cliente já é um cliente que já teve amputação em outros membros? Então, assim, tem como a gente estar tendo essa conversa com o paciente. Ele é um paciente que tem uma longa duração do diabetes mellitus? Ele faz um controle glicêmico ativo? Ou ele é pobre no controle glicêmico? Porque hoje em dia, o correto seria cada paciente ou cliente ele ter um aparelho de destro em casa, uma fita, e estar fazendo esse controle em casa mesmo. Só que assim, muitas pessoas não levam a sério, não sabem o grau que é, e acaba que não compra o aparelho, não tem condições financeiras para adquirir esse aparelho, mas ele pode estar em uma unidade. O médico pode estar solicitando, pode estar fazendo esse controle glicêmico mais ativo. Ele tem uma visão deficiente, porque acomete os micro e pequenos vasos, e as deformidades, né? Proeminências, dedos e martelos, limitação de mobilidade articular, o valgismo, e anormalidades não ulcerativas, que são as calosidades, a pele seca, micose e fissuras. Na consulta de enfermagem, anamnese. Pode estar enfocando nas comorbidades, a hipertensão arterial, qual medicamento que esse paciente faz uso, ou se ele não usa nenhum medicamento. Então, vai estar colhendo toda essa história do paciente. Quando foi feita a última glicemia de jejum? Como que é a alimentação desse cliente? Ele é sedentário, ele faz algum exercício físico? Quando você está fazendo essa anamnese no paciente, você vai ver se ele realmente tem uma higiene corporal adequada. Se não tem, já é um paciente que vai ter que trabalhar essa parte, né? Ver a questão de amputações, questão de úlceras anteriores. Então, assim, é uma consulta que você vai fazer com o teu paciente e assim como um todo, né? Inspecionar os pés, vai verificar se tem presença de sinais de micose interdigitais, ressecamento, calosidades ou algumas alterações ungueais. Temos também a onicorgrifose e a onicormicose. Então, dá para olhar na unha, interdigitais, esse ressecamento do pé, e está orientando esse paciente da importância do cuidado que ele vai ter que ter com os pés dele. Proceder com os devidos encaminhamentos. Então, isso aí ele vai caber tanto a parte da enfermagem quanto a parte médica. Por quê? Porque se ele precisar de um endocrinologista para estar auxiliando, vai ter que ser encaminhado para um endócrino. Ou um dermatologista, um oftalmo, né? Se vê que é um paciente que está muito abalado para psicologia, fisioterapia. Então, assim, na realidade, o médico ele vai saber realmente para qual especialidade ele vai ter que encaminhar esse cliente. Nós temos que avaliar o grau de risco para desenvolvimento de úlceras do cliente. Avaliar a sensibilidade e deformidade dos pés do cliente. Avaliar a presença ou ausência de pulsos arteriais, né? Poplíteo, tibial, pé de osso. Avaliar o nível de conhecimento do cliente, família, com relação à doença, cuidados inerentes a ela e às atividades de vida diária. Às vezes, eu tenho o dia do diabético dentro de uma unidade de saúde. Nesse dia, assim, uma sugestão que eu sugiro a vocês da equipe, pode estar pegando imagens chocantes mesmo, que é realidade de pé diabético. Pode estar colocando essas imagens durante um curso que vocês vai estar fazendo, um seminário com esses diabéticos da sua área e da sua unidade.
Porque às vezes a pessoa sabe o que é diabetes, ouve falar, mas ele não tem noção do que é um paciente com pé diabético e com algumas úlceras que realmente são quase que não tratáveis. Só que assim, esse nível de conhecimento do cliente, às vezes vai só o cliente na consulta. E é interessante estar conversando, estar fazendo essa reeducação também com a família. Por quê? Porque a família ela tem que estar ciente da doença, da relação com os cuidados que vai ter que ter. Né? Assim, está passando, porque muita gente hoje, tem casos que tem uma pessoa só que é diabética. No dia da consulta ele vai, pega o medicamento que ele tem que tomar e pronto. Se você perguntar na casa o que é a diabetes, o que ela comete, quais os riscos, porque assim, dependendo da família, vai mudar um hábito alimentar, uma reeducação para toda a família. E se não, essa pessoa não tem uma noção da alimentação, ele vai estar fazendo a alimentação normal, o diabético vai estar comendo normal. Se ele for uma pessoa que ele realmente cuida da saúde dele, que ele tem esse cuidado, que são muitos pouquíssimos, ele não vai estar comendo qualquer coisa. Mas se for uma pessoa normal, que ele não tem noção, ele vai estar comendo normal, como qualquer um membro da família que não é portador do diabetes mesmo. Tem que inspecionar os membros inferiores, né, e pés diariamente, procurar bolhas, feridas, algum ferimento, calos, tem frieiras, né, cortes, rachaduras e alteração na coloração da pele. Então, assim, ficar atento quanto a um desses sinais aí. Está passando para a família, para quem está acompanhando, sobre esse cuidado diariamente que deve haver com os pés. Tem que ter as unhas curtas, tá? Um lixamento das unhas, cortando, lixando, né? Lixamento da região plantar dos pés também tem que fazer. Então tem que ter todo esse cuidado, uma hidratação dos membros inferiores e pés. Utilizar calçados fechados, de couro macio, numeração e altura adequados e confortáveis. Então, assim, esse cuidado com a escolha do sapato é fundamental para a pessoa que tem diabetes. Evitar usar sapatos sem meias, devido ao atrito que poderá acontecer entre o pé e o sapato. Então, assim, para mulheres, evite o salto alto e bico fino, que apertem o pé. E os sapatos de plástico ou couro sintético, ele aumenta a transpiração e deve ser evitado. Hoje a gente tem inúmeras lojas com calçados, né, que vai de acordo o poder aquisitivo de cada cliente, mas assim, a pessoa com diabetes, ele tem que ser orientado que sapato de plástico, de couro sintético, ele vai aumentar o risco dele vir a ter um calo, de vir a ter algum atrito, no qual vai estar desenvolvendo a doença. Tem uns cuidados que são recomendados para lesões ulceradas nos pés, né, das pessoas com diabetes. No caso, a coleta de material para cultura, nos ferimentos infectados, que no caso na base da úlcera. Esse tipo de procedimento, ele geralmente é feito quando o cliente já está na unidade hospitalar, que está internado, que tem que ser feita essa coleta desse material. A limpeza diária com solução fisiológica, 0,9% aquecida. Em caso de crosta ou calosidade, o desbridamento pode ser diário, avaliando a necessidade de encaminhamento ao cirurgião. Uso de preparados enzimáticos, que não contêm antibióticos, de acordo com o protocolo local da sua unidade. Nestes casos, aí, na fase inicial, a limpeza da lesão deve ser feita 2 vezes ao dia. Então, assim, durante o acompanhamento seu com o teu cliente aí na unidade, se ele faz curativo 2 vezes ao dia, lá tem como você avaliar como que está essa úlcera. Se ela está com tecido granulado, se tem necrose, se tem fibrina. Então, de acordo com você vê que não for melhorando, você vai estar mostrando para o seu médico da unidade e se ele achar necessário que esse paciente tenha que ir para uma unidade hospitalar para estar fazendo esse debridamento, para estar fazendo um tratamento mais avançado. Tem muitas unidades que ainda se utiliza muito o uso de antibiótico tópico para estar passando. O antibiótico, ele é mais por via oral ou endovenosa, porque tópico não é recomendado.
Então, assim, dependendo da necrose, dependendo do tipo de tecido que esse paciente seu tenha, ele vai ter que ser encaminhado para a unidade hospitalar para estar tendo um acompanhamento mais sério, tomar medicação de horário e ter assim, um certo repouso, fazer um debridamento, o que o médico achar que seja necessário, ele vai estar encaminhando esse paciente. Evitar o uso de esparadrapo diretamente sobre a pele. Tem pessoa que usa um sapato apertado porque ganhou de presente, ou alguém passou e doou e ele quer, gostou, vai usar. Ali ele põe esparadrapo atrás, no pé, ou o sapato. Então, assim, tem que ter esse cuidado, porque o diabético ele tem que ter esse cuidado bem especial com os pés mesmo. Por quê? O esparadrapo ele fixa muito e ele vai estar diretamente na pele. Às vezes, na hora de você retirar, ele já vai romper a pele do paciente. As úlceras infectadas e superficiais que não tenham comprometimento ósseo ou de tendões, ela deve ser tratada com antibiótico via oral. Então, o médico vai estar olhando e acompanhando. Orientar repouso, com o membro inferior afetado ligeiramente elevado, proteger os calcâneos e a região maleolar, para que não surja novas úlceras e não apoiar o pé no chão. Então, esse paciente ele vai estar sendo bem orientado pela equipe. A hora que ele sentar, ele vai sempre elevar os membros. Ou se ele estiver acamado, ele não pode estar ficando o tempo todo com os calcâneos diretamente na cama. Tem que pôr um lençolzinho ou colocar um coxinho, fazer um coxinho para evitar injúrias de calcânio, no qual vai estar desenvolvendo também, né, as úlceras aí no pé. Hoje nós temos muitas coberturas, no qual, assim, tem algumas unidades de saúde, alguns, não sei se é o nosso caso aqui do Tocantins, mas tem unidades de saúde que já adotaram essas coberturas. Por quê? Porque tem curativo que, dependendo do tipo que ele é indicado, ele fica até 7 dias sem que haja troca. São curativos mais caros? São, mas o custo-benefício, se for parar para analisar, ele vai sair mais em conta do que todo dia esse paciente está lá na unidade de saúde, usar o soro fisiológico, usar um degermante ou um tópico, algo que vocês têm aí que é padronizado para os curativos na unidade de vocês. Então, hoje a gente já tem as coberturas que você pode utilizar de acordo com cada lesão, né? Vai estar fazendo a limpeza do soro fisiológico, depois você vai ver se você usa o AGE, né? O hidrogel, temos o alginato de cálcio e sódio, o carvão ativado de prata, temos os hidrocoloides, rayon, malha de petrolato ou parafina. Então, assim, cada um ele é indicado com um tipo de tratamento. Algumas unidades são padronizadas, então não sei se a de vocês aí usam esse tipo, mas os hidrocoloides geralmente a gente vai usar mais para a parte preventiva. O AGE ele tem para tratamento e tem para pele íntegra, né, para estar prevenindo essas úlceras, e tem o para tratar também. E o carvão ativado de prata vai depender do tipo de exudato, do odor. Então, assim, o enfermeiro ele vai estar fazendo essa avaliação e vai estar vendo qual tipo de cobertura é mais adequada para cada paciente. Então, nós temos aqui 10 passos para a alimentação saudável para pessoas com diabetes. Realizar de 5 a 6 refeições diárias, evitando estar beliscando, né, alimento entre as refeições e permanecer longos períodos sem se alimentar. Então, assim, tem que evitar o consumo de alimentos ricos em açúcar, como doce, sorvete, biscoito recheado e sucos. Evitar o consumo excessivo de alimentos ricos em carboidratos recomendados. Consuma diariamente verduras e legumes. Lembre-se que legumes como batata, mandioca e cará, eles não são recomendados. Consuma frutas diariamente. E prefira consumir as frutas acompanhadas com leite, aveia, linhaça. Assim, muita gente eles questiona a não ter condição de estar fazendo essa reeducação alimentar, mas a dieta, na realidade, você pode fazer. Você pode estar plantando uma hortinha em casa, está orientando. Ali você vai ter o agrião, a rúcula, o alface, o cheiro verde, tudo fresquinho da hora, as verduras. Então, são coisas que, assim, dá dentro de cada realidade, dá para estar orientando, está fazendo essas sugestões com o cliente e está fazendo no dia a dia e tendo esse acompanhamento para quê? Para estar trabalhando essa parte preventiva com o cliente. Evitar consumir alimentos ricos em sal, esses temperos prontos, alimento industrializado. Então, preferir aquele temperinho natural, com alho e ervas aromáticas,
e usar pouco sal para cozinhar. Hoje, a maioria das pessoas gosta do sazon, do caldo de galinha, dos enlatados. Então, para quem é hipertenso ou diabético, eles têm que evitar esse consumo. Então, assim, na realidade, dependendo da família, de como que é esse membro dentro da sua família, a família toda vai mudar o hábito alimentar. Vai ser uma reeducação geral para todos. Mas, assim, tem que evitar. Então, antigamente, pisava um alhozinho com sal, uma pimentinha, fazia, ia lá no canteiro, pegava um cheiro verde, colocava na comida. Era uma comida natural, não tinha tanta índice de doença arterial. E hoje não, tudo é enlatado devido à correria do dia a dia, industrializado. É o que é mais prático, que se consome mais hoje dentro das famílias. Diminuiu o consumo de alimentos ricos em gordura. Então, prefira leite semi-desnatado ou desnatado mesmo. Carnes magras, consuma mais peixe, né? Assados e cozido, pelo menos. Uma vez por semana, mudar, tá fazendo essa, não ficar só na carne vermelha o tempo todo. Então dá para comer também, quando for escolher uma comida mais leve, uma carne mais magra. Reduzir a quantidade de óleo utilizado na preparação dos alimentos. Então tem gente que utiliza muito óleo, então tem que estar orientando. E evitar o uso de banha de porco. Quase não temos muito, mas ainda dependendo do interior ou do local onde moramos, o pessoal ainda cozinha muito com óleo de porco. E está orientando esse cliente a quê? Praticar atividade física regularmente, sob a supervisão de um profissional capacitado. Então, assim, não é de qualquer jeito, com qualquer tênis, com qualquer sapato. Então, assim, dentro da abordagem que vocês fizerem na reunião com os diabéticos, com os hipertensos de vocês, dentro da unidade de saúde, eu sugiro que essa atividade física, ela possa ser orientada por alguém, eu possa estar criando um grupo de hipertensos, de diabético ali vamos fazer as caminhadas, vai estar orientando. É difícil? Mas se for falado, se for trabalhado isso no dia a dia, acontece. Começa com a minoria e depois vai indo que a gente acaba conseguindo os resultados realmente que a gente espera. Na parte preventiva, realize um lanche 30 minutos antes para ter energia suficiente para realizar um exercício. Então, assim, orientar que ele não pode ir com fome para fazer as caminhadas, fazer os exercícios. E também pode estar levando uma garrafinha com água, porque a água é muito importante. A pessoa não pode ficar sem tomar, até para estar hidratando. Nessa parte aí de orientação, temos os locais para aplicação de insulina, né? Tem o gráfico, aí está colocando a importância de ser feito esse rodízio para estar evitando iatrogenia, né, dos tecidos. Então, assim, é importante que o cliente ele saiba como utilizar a insulina, que ele saiba como armazenar essa insulina. Então, assim, tudo isso é orientação que ela deve ser feita pelo enfermeiro aí da equipe ou pelo médico. Não sei como cada equipe de cada unidade aí trabalha essa questão de orientação do cliente, o que é de quem, mas assim, o que é interessante é que ele saiba a importância da insulina, a importância do armazenamento, a importância de não reutilizar a mesma seringa, tá? Utilizando seringas, a cada aplicação, seringas novas, e a importância, esse cuidado que tem que ter na questão do rodízio dos locais de aplicação. Porque, não tem que aplicar hoje aqui, aqui. Então, assim, ele tem que saber o porquê que cada dia ele vai aplicar a insulina num local diferente, para estar evitando a iatrogenia do tecido. Então, assim, o cliente ele tem que estar orientado e, assim, no dia a dia tem que estar buscando inovações, tem que estar vendo maneiras de como esse cliente teu, ele vai obter esses resultados. A supervisão cabe a cada um da maneira, não sei como que é o cronograma, mas assim, está fazendo essas atividades pelo menos semestral, ou a cada 3 meses, ou mensal, de acordo a rotina de vocês aí, e está orientando, está convidando pessoas que realmente esteja apta para ajudar os voluntários, então assim, é muito bom que seja feito dentro da unidade, ou dentro da unidade do PSF de vocês, está ajudando toda a família, toda a comunidade, está mostrando alguns vídeos, né, a sugestão que eu possa estar passando para a equipe de vocês,
Então, vocês podem pegar vídeos rapidinho, de 2 minutos, 3 minutos na internet, passa 4, 5 vídeos. Esse cliente ele vai ter uma noção do que é a diabetes. Ele vai ter uma noção do que ela pode vir a causar, dos danos que ela causa para a pessoa. Então, assim, às vezes, só em você falar, diabetes acomete isso, então, assim, o correto é a gente estar mostrando em vídeo. Você pode ver quando você coloca figuras que realmente é chocante, você olha para o público, para o rosto. Muitas pessoas saem horrorizadas porque não sabiam da gravidade do problema. Então, assim, na realidade, é bom que passe esses vídeos, que faça umas aulas criativas, esteja mostrando. Eu creio que muitas unidades já fazem isso, então, de parabéns à equipe, a supervisão do enfermeiro, de cada membro, né, da equipe multidisciplinar. Então, assim, a todos que já fazem, eu quero parabenizar cada um e que continue mudando, inovando e qualificando o profissional, para que ele possa ter mais noção do diagnóstico de cada patologia, das novidades que vai surgir no mercado. Então, se é bom o profissional estar qualificando, estar em busca, porque ele pode dar um atendimento melhor para a comunidade dele. Aqui, a gente vai estar colocando algumas figuras a respeito do pé diabético. Esse pé aqui, o hálux dele foi amputado. Hálux é esse dedão aí do pé, que o pessoal fala dedão do pé, né? É o hálux. Esse daí ele foi amputado. Só que olhando por essa figura, é um pé que está ótimo. Por quê? Porque o tecido está vermelho, está granulado, não tem presença de fibrina, não tem necrose. Então, no caso desse pé, o que vai utilizar aí dentro da unidade hospitalar? Cada um deve ter a comissão, deve ter o protocolo de curativo. Mas no pé desse aí a gente já utilizaria o soro fisiológico, a lavagem, e só colocar o AGE, ocluir, datar e tá pedindo para ele voltar à tarde, de manhã e à tarde, no caso, para estar repetindo esse curativo. Esse outro falange aí, esse dele, ele já tem tecido morto, tá com necrose, tem alguns pontos que tem granulação, tem outros pontos com fibrina. Então aí você já vai estar olhando o que eu vou usar nesse pé. Esse pé está mais indicativo, esse dedinho, para quê? Para debridar, para amputar. Então, o médico ele vai estar olhando, vai estar acompanhando e vai ver, né? Esse paciente vai encaminhar para o hospital, está com odor ou não? Então, assim, é um dedo que praticamente ele vai ser amputado. Então, assim, tem que encaminhar, o médico ele tem que estar acompanhando, o enfermeiro tem que fazer a evolução no seu prontuário, do tipo de tecido, da região que está, se tem odor, se não tem, se tem fibrina, e está mostrando para o médico e encaminhando, porque esse paciente é um paciente que provavelmente ele vai ser encaminhado para a unidade hospitalar, ele vai fazer ou amputação ou debridamento, e ele vai voltar para a unidade, porque é lá que ele vai fazer o curativo todo dia, manhã e noite. Por que tem que ser feito na unidade? Porque o enfermeiro ele tem que avaliar o grau da lesão, o tipo que ela está, que tipo de tecido que está, para ele estar evoluindo e ver se realmente esse paciente está obtendo o desejo, o resultado desejado nesse curativo. Esse outro pé, esse pé aí já foi, né, a parte plantar toda tirada já. Mas é um pé que está infectado, deve estar com um odor terrível. Tem alguns pontinhos, muito pouco de granulação, mas o resto tudo é fibrina. E tem pé também, que está nessa condição aí, que ele vai ser totalmente debridado mesmo, tem necrose. Então, assim, cada um dá uma cobertura diferente. Então, aí, dependendo do odor, a gente vai ver se vai com alginato, porque o alginato ele vai tirar, vai com carvão ativado. Mas na minha unidade não tem isso é coisa para... Mas assim, quando a gente se faz ou mostra, né, para os responsáveis por essa parte aí de compra do postinho, coloca o que é uma dessas coberturas, quanto tempo ela leva, qual o custo-benefício. Porque, assim, às vezes é um tipo de curativo alto, mas ele vai ter um retorno rápido da cicatrização desse paciente. E, às vezes, a gente utiliza simplesmente a nossa gase com soro fisiológico. Muita unidade ainda não tem noção, muitas pessoas usam pomada normal de antibiótico, não se utiliza, é via oral ou endovenosa, como foi colocado.
E aí vai só ter gasto com esse paciente, com soro, com gás, com povidine, com o que você tem e utiliza aí para curativo na tua unidade. E às vezes você põe um curativo desse, em poucos dias você vai obter um resultado melhor. Então, assim, é bom estar colocando, vendo, e a gente está acompanhando essa evolução aí, porque é bom tanto para o profissional quanto para o cliente. E a atuação do enfermeiro junto à equipe de saúde, ela é muito importante. Em quê? No sentido de estar orientando os pacientes diabéticos sobre os cuidados diários com os pés e a prevenção do aparecimento de úlcera. Então, assim, dentro daquela primeira visitinha que foi feita, você já olha, a gente nunca olha um paciente, uma pessoa, quem trabalha na área, como a gente já olha procurando alguma coisa. Então, assim, dentro dessa visita, ter esse olhar clínico, tá? Junto à sua equipe, e está vendo esses cuidados diários com o paciente na prevenção do aparecimento das úlceras. E a melhor maneira de evitar a amputação é o quê? A prevenção. O diabético e seus familiares, eles precisam reconhecer que o pé ele deve ser visto como um pé de risco, né, para o desenvolvimento de úlceras e serem devidamente orientados sobre os cuidados de rotina que deve ser adotado em casa. Então, assim, é muito importante que a equipe multiprofissional comece a trabalhar não só esse cliente, mas toda a família dele, quanto aos cuidados que deve ter com o pé, quanto aos cuidados sobre alimentação, tudo que foi abordado aqui, assim, está colocando a família ciente, que ela possa ser participativa, que o resultado vai ser bem melhor. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre diabetes, sobre hipertensão, vocês podem estar vendo, entra no site do Ministério da Saúde, vê o caderno 36, que eu creio que cada unidade recebeu um caderno desse, e ver porque ela tem, assim, muito anexo, que são importantíssimos para a equipe. Tem muitas dicas de como vocês trabalhar com esses clientes de vocês. E é o caderno mais atualizado do Ministério da Saúde, que tem agora o caderno 36. E vocês podem estar baixando e tá toda a equipe, cada dia ver o que é mais importante. O enfermeiro pode estar olhando, trabalhar, o que ele pode retirar daquele caderno e estar atuando dentro da unidade dele.